Imagine por um momento, você se encontra diante das grandes questões da vida, aquelas que, em algum momento, todos nós encaramos como o mistério da morte. O que há além desse mundo? O que Deus nos revela através das Escrituras sobre o fim da nossa existência terrena? Fique conosco até o fim, porque hoje vamos desvendar as mais profundas verdades bíblicas sobre a morte. E no final, há uma revelação poderosa que pode mudar a forma como você compreende o propósito divino. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, reunidos aqui no canal Orações de Proteção, sinto uma profunda alegria em receber cada um de vocês e também um senso de responsabilidade em compartilhar uma mensagem que pode fortalecer a nossa fé e nos dar uma nova perspectiva sobre a vida e a morte à luz das Escrituras. Peço que fiquem até o fim, porque tenho certeza de que Deus falará diretamente ao coração de cada um de vocês, trazendo entendimento e esperança. Vamos fazer uma oração juntos, buscando a presença de Deus. Fechem os olhos, levantem suas mãos e com um coração aberto, vamos clamar ao Senhor. Pai amado, estamos diante de Ti, pedindo a Tua sabedoria e entendimento. Senhor, toca em nossas mentes e abre nossos olhos espirituais para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra. Profetizamos bênçãos e vitórias sobre cada um que está ouvindo agora. Que suas famílias sejam protegidas e guiadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, vamos falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a morte. Esse tema, que muitos evitam ou até temem, é algo que o Senhor nos revela com sabedoria e clareza, para que possamos ter paz e confiança, mesmo diante do que nos parece ser o desconhecido. Não há como negar que a morte é um momento de mistério e muitas vezes de tristeza, mas a palavra de Deus nos traz luz e conforto. Deus não nos deixou desamparados nessa questão. Pelo contrário, Ele nos deu orientações, promessas e até mesmo exemplos sobre o que nos espera após a morte. Antes de começar a mergulhar nas Escrituras, eu convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Proteção. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e comente o que o seu coração sentir ao longo desse vídeo. Nossa comunidade é feita de pessoas como você, buscando a verdade de Deus e se fortalecendo na fé. Hoje vamos desvendar revelações surpreendentes que vão iluminar nosso entendimento sobre a vida e a morte, conforme Deus nos instruiu. Ao longo das Escrituras, encontramos passagens que nos ajudam a compreender que a morte, para o cristão, é um portal, uma passagem para a eternidade ao lado do Pai. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, nos diz: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa afirmação de Paulo é algo profundo, uma demonstração de que, ao servirmos a Cristo, podemos enfrentar a morte com a certeza de que estamos cumprindo nosso propósito e nos dirigindo ao Senhor. Mas o que significa exatamente morrer é lucro? É justamente isso que exploraremos hoje, entendendo o que a morte significa para aqueles que estão em Cristo. Outro ponto importante que nos ajuda a entender a visão bíblica sobre a morte está no livro de Eclesiastes. Salomão, um dos homens mais sábios mencionados nas Escrituras, nos ensina no capítulo 3, versículo 2: Há tempo de nascer e tempo de morrer. Essa afirmação nos lembra que a vida e a morte fazem parte do plano divino e que o Senhor é quem controla cada momento de nossa existência. Em nosso caminhar, seja nas alegrias ou nas tristezas, precisamos ter a fé de que Deus tem um propósito maior e que Ele nos ampara em cada etapa. E para nos aprofundarmos ainda mais, Jesus nos dá uma promessa em João capítulo 11, versículo 25, quando diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Esse versículo é um dos pilares de nossa fé, pois nos garante que a morte não é o fim para aqueles que depositam sua confiança em Cristo. Assim como Jesus ressuscitou e venceu a morte, ele nos promete que por meio dele também temos a vitória sobre a morte. Agora, pense comigo, amados irmãos. Você já se perguntou como deve ser o momento em que nos encontramos com o Senhor após a nossa morte? Muitos estudiosos cristãos renomados, como o teólogo Charles Spurgeon, nos falam sobre a certeza de que o céu é um lugar de paz, onde estaremos livres de toda dor e sofrimento, um lugar preparado para aqueles que permanecem firmes na fé. Mas o que é preciso para nos prepararmos para esse momento? Existe algo que possamos fazer para garantir que viveremos eternamente ao lado do Pai? Durante a nossa jornada cristã, a morte é muitas vezes vista como um inimigo. E, de fato, a própria Bíblia nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, conforme lemos em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Mas a vitória final, irmãos, já foi conquistada por Jesus. É através da sua ressurreição que temos a certeza de que, assim como ele, também ressuscitaremos. Então, ao invés de temermos a morte, precisamos entendê-la como um processo, um caminho que Deus estabeleceu para que possamos finalmente encontrá-lo. Ao longo desse vídeo, vamos ver como a Bíblia nos instrui a viver para que possamos ter paz e segurança em nosso coração, sabendo que a morte não nos separará do amor de Deus. Vamos refletir sobre o significado da morte para o cristão e como essa visão deve impactar a nossa forma de viver e de amar ao Senhor. E eu encorajo você a continuar conosco até o final, pois há uma mensagem especial de esperança que será compartilhada, uma revelação que trará paz ao seu coração. Se você acompanhou até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 7, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade, e é essa verdade que ilumina nosso caminho, que nos guia através das sombras e que nos dá força para seguir adiante. Então, meus queridos irmãos, seguimos juntos nessa jornada de descoberta espiritual. Continuem com os corações abertos, com mentes receptivas, porque as próximas passagens bíblicas que vamos explorar trarão ainda mais clareza e profundidade para o nosso entendimento sobre a morte e a vida eterna, a natureza da morte e a esperança da ressurreição. Queridos irmãos, continuamos essa jornada em busca do entendimento sobre a morte, iluminados pela palavra de Deus. Já vimos que a morte, para aqueles que estão em Cristo, é vista não como um fim, mas como uma passagem. Porém, é natural que ainda surjam dúvidas e receios sobre esse momento. Afinal, o que nos acontece exatamente quando partimos deste mundo? Será que permanecemos em um estado de espera até a ressurreição? Ou será que já estamos na presença do Senhor? A Bíblia traz respostas que, ao mesmo tempo, são misteriosas e incrivelmente consoladoras. Para começar, é importante que entendamos a natureza da morte sob o olhar de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encontramos um versículo fundamental: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem deixa claro que o corpo humano feito do pó da terra retorna à terra, enquanto o espírito retorna a Deus. Aqui encontramos um entendimento profundo da nossa composição. Somos feitos de corpo e espírito, e ao deixarmos este mundo, nosso espírito está destinado a retornar para o Criador. No entanto, há uma pergunta que muitos fazem: o que ocorre entre a morte e a ressurreição prometida? Em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, Paulo escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Perceba que Paulo usa a expressão dormem para se referir àqueles que já faleceram. Esse termo é usado como uma metáfora para a morte, apontando para a esperança de que aqueles que estão em Cristo não estão em um estado de fim, mas aguardando o grande dia da ressurreição. E essa ressurreição, irmãos, é uma das promessas mais poderosas que Deus nos dá. Jesus, durante seu ministério, trouxe diversas revelações sobre a vida eterna e a ressurreição. Em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, ele nos diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui Jesus afirma que haverá uma ressurreição para todos, tanto para os que fizeram o bem, quanto para os que fizeram o mal. No entanto, essa ressurreição terá destinos distintos, dependendo da nossa fé e das nossas ações enquanto vivemos. Em outras palavras, a morte não é o ponto final, mas apenas uma transição. E é por isso que, para os que têm fé em Cristo, há uma paz inabalável, pois sabemos que a ressurreição nos reserva um lugar ao lado do Pai. Essa promessa é a âncora da nossa esperança e o fundamento de nossa fé. Irmãos, vocês já se perguntaram como será esse momento glorioso em que todos ouviremos a voz de Jesus nos chamando para a vida eterna? Imaginem a alegria e a paz indescritíveis de estarmos na presença do Senhor, livres de toda dor, angústia e sofrimento. Ainda sobre esse mistério da morte, Paulo nos oferece uma visão inspiradora em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, quando ele diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse trecho é de uma beleza e profundidade que nos enchem de esperança. Ele nos diz que a transformação que nos espera será imediata e gloriosa, e que nossos corpos serão renovados para a eternidade. Agora, refletindo sobre esses ensinamentos, é natural que você pense: estou preparado para esse encontro com o Senhor? Vivo de maneira a honrar a promessa de ressurreição que Ele nos deu? Essas são perguntas que cada cristão deve fazer a si mesmo, não com medo, mas com uma reflexão que nos leve a buscar uma vida cada vez mais próxima de Deus. Cada um de nós tem a responsabilidade de se preparar para o momento em que seremos chamados à presença do Senhor. E essa preparação é feita dia após dia, em oração, comunhão e obediência à sua palavra. E o Senhor, que é fiel, promete que estará ao nosso lado em cada etapa dessa caminhada. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, encontramos uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse salmo, tão conhecido e amado, nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e nos guia mesmo nos momentos mais sombrios. Ele não nos deixa sós, mas nos conforta e fortalece. Queridos irmãos, a morte pode parecer algo assustador à luz do entendimento humano, mas quando olhamos para as promessas de Deus, encontramos paz e segurança. Se você está em Cristo, não precisa temer a morte, pois ela é apenas um portal para a eternidade com o Pai. E como vimos, a nossa fé na ressurreição é o que nos dá coragem e força para enfrentar o desconhecido com a certeza de que Jesus nos espera com amor e graça. Antes de prosseguirmos para o próximo ponto, eu encorajo você a deixar um comentário compartilhando o que sente ao refletir sobre a promessa da ressurreição.
Este é um momento para fortalecimento da nossa comunidade, onde irmãos e irmãs podem se encorajar e compartilhar suas experiências. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações de Proteção, aproveite agora para fazer parte dessa família. Juntos buscamos a verdade, que é a palavra de Deus, e nos apoiamos na caminhada rumo ao reino dos céus. A promessa de vida eterna e o propósito da morte na perspectiva divina. Amados irmãos, seguimos em nossa jornada de compreensão sobre a morte à luz das Escrituras. Já entendemos que a morte, para aqueles que estão em Cristo, é uma passagem e que a ressurreição é a nossa esperança. Agora, vamos nos aprofundar na promessa de vida eterna e no propósito da morte segundo o plano de Deus. Ao compreendermos esses aspectos, ganhamos uma nova perspectiva sobre a nossa própria existência, o nosso propósito e a grandiosidade do amor divino. Em João, capítulo 3, versículo 16, temos uma das passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa nos revela a profundidade do amor de Deus por nós. Um amor que não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham a ter a vida eterna. A morte, então, passa a ser apenas uma transição para a vida eterna que Deus nos oferece. Ela é um ato de amor, uma passagem para um lugar onde não haverá mais sofrimento, dor ou lágrimas, conforme lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando refletimos sobre essa promessa, irmãos, entendemos que a morte não é algo que Deus deseja para nós como um fim, mas como uma porta que Ele próprio abriu para que possamos estar junto dele. É uma passagem para o lar eterno, um lugar preparado com amor pelo próprio Deus. Jesus, em João capítulo 14, versículo 2, diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Imaginem, irmãos, que nosso Salvador foi preparar um lugar para cada um de nós, um lugar onde seremos acolhidos e amados por toda a eternidade. E isso nos leva a pensar no propósito da nossa existência e no valor da nossa vida aos olhos de Deus. A Bíblia nos ensina que cada um de nós foi criado com um propósito único. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A nossa vida, então, é um dom precioso, uma oportunidade de cumprir o propósito divino e de sermos luz neste mundo. Cada dia é uma chance de nos aproximarmos de Deus, de fazermos o bem e de levarmos o amor de Cristo aos que nos cercam. Entender o propósito da morte nos ajuda a viver com mais plenitude. Quando olhamos para a morte com os olhos da fé, percebemos que ela é um retorno ao lar, um lugar onde estaremos em paz com o Pai. Mas, até que esse momento chegue, nossa missão é viver de forma que honremos a Deus em tudo o que fazemos. E é essa esperança de vida eterna que nos fortalece e nos faz perseverar, mesmo diante das dificuldades e provações. Sabemos que nossa verdadeira pátria não é aqui, mas no reino de Deus. Agora, irmãos, reflitam por um instante. Como seria viver cada dia com a certeza de que estamos apenas de passagem neste mundo? O próprio apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, nos diz: Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa verdade nos lembra de que, enquanto estamos aqui, habitamos em corpos mortais e temporários. No entanto, temos a certeza de que o nosso destino final é uma morada eterna ao lado do Senhor.
E é por isso que, ao entender a promessa de vida eterna, temos a obrigação de viver com vigilância e obediência aos ensinamentos de Deus. A nossa vida na Terra é temporária, mas ela tem um propósito. Deus nos chama a sermos testemunhas de sua graça e amor, a sermos exemplos para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos orienta: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada momento de oração é uma forma de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Queridos, vivamos de maneira que, no dia em que nos encontrarmos com o Senhor, possamos ouvir dele as palavras de Mateus, capítulo 25, versículo 23. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa daqueles que viveram com fidelidade, que amaram a Deus acima de todas as coisas e que se dedicaram a fazer a sua vontade. A vida eterna é uma dádiva, uma recompensa pela nossa fidelidade, e ela está reservada para aqueles que permaneceram firmes na fé. Então, meus irmãos, ao enfrentarmos a vida e até mesmo ao pensarmos na morte, temos a certeza de que estamos nas mãos de um Deus amoroso, que preparou o caminho para a nossa salvação. A vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se aproxima mais a cada dia. Vivamos com fé, coragem e amor, sabendo que o Senhor nos aguarda de braços abertos. E agora eu pergunto a você, que nos assiste: você já se entregou completamente a Cristo? Você está preparado para o dia em que estará face a face com o Criador? Se você ainda não fez essa decisão, este é o momento de refletir e se entregar de todo o coração. Deus está sempre pronto a receber os seus filhos, e a promessa de vida eterna está ao alcance de todos que crerem e seguirem o caminho de Jesus. Se você tem sentido o desejo de estar mais perto de Deus, escreva nos comentários: eu quero viver para o Senhor e alcançar a vida eterna. Assim, juntos, nos fortalecemos e buscamos o reino dos céus com a certeza de que somos amados e guiados pelo Pai. A esperança da eternidade e o chamado para a conversão. Amados irmãos, chegamos ao último momento dessa profunda jornada de reflexão sobre a morte e a promessa da vida eterna que nos aguarda. Ao longo desse caminho, compreendemos que a morte não é um fim, mas uma passagem para uma vida ao lado do nosso Criador. Porém, antes de encerrarmos, há uma mensagem fundamental que o Senhor deseja que cada um de nós compreenda e aceite em nossos corações. A importância de estarmos preparados para esse encontro definitivo, para a eternidade que nos espera. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem nos revela duas verdades essenciais. A primeira é a realidade da morte causada pelo pecado, mas a segunda e mais importante é que Deus nos oferece, em sua infinita misericórdia, o dom gratuito da vida eterna através de Jesus Cristo. Irmãos, isso nos lembra que a vida eterna não é algo que conquistamos por mérito próprio, mas é um presente de Deus para aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, queridos, não há momento mais adequado do que agora para refletir sobre nossa própria vida e decidir se estamos realmente entregues ao Senhor. O apóstolo Paulo também nos ensina em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Esse chamado de Deus é urgente. Não podemos adiar nossa decisão por Cristo, pois ninguém sabe o dia ou a hora em que seremos chamados. E quando esse momento chegar, precisamos estar prontos para dizer que vivemos em obediência e fidelidade ao Senhor.
A palavra de Deus nos oferece exemplos de homens e mulheres que, mesmo diante da morte, mantiveram a fé e a esperança na vida eterna. O exemplo de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, é inspirador. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, ao ser apedrejado, Estevão olha para o céu e vê a glória de Deus e diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele não temeu a morte porque tinha certeza da vida eterna que o aguardava. Esse exemplo nos ensina que a fé em Jesus nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer adversidade, inclusive a morte, com paz e confiança. Queridos, essa mesma fé e esperança que o Senhor deseja plantar em nossos corações hoje. Jesus, em João capítulo 11, versículo 25, nos declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma promessa grandiosa, uma declaração de amor que Jesus faz a todos nós. Ele é a ressurreição e a vida, e é através dele que temos acesso à vida eterna. Não há outra porta, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todos que nele creem têm a garantia de um lugar na casa do Pai. Diante de tudo isso, eu te pergunto: você já fez essa escolha? Você já entregou sua vida a Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor? Se ainda não, saiba que o Senhor está de braços abertos, esperando por você. Ele te ama incondicionalmente e quer que você faça parte da sua família. E se você já fez essa escolha, eu te encorajo a reafirmar o seu compromisso com Cristo a cada dia, vivendo de acordo com seus ensinamentos e proclamando o seu amor e salvação para todos ao seu redor. Irmãos, somos chamados a viver como discípulos de Cristo, como aqueles que aguardam com esperança e alegria o dia em que estaremos face a face com o nosso Senhor. Essa é a nossa missão e nosso propósito: viver e espalhar a mensagem de Jesus, para que mais pessoas conheçam a verdade e recebam a promessa da vida eterna. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo nos lembra que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, uma esperança que transcende este mundo e que nos prepara para uma eternidade de paz e amor com Deus. Agora, ao final deste vídeo, eu te convido a refletir sobre sua vida e sobre o compromisso que deseja fazer com o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento. Feche seus olhos e entregue seu coração a Ele com sinceridade e fé. Diga ao Senhor que você deseja viver para Ele, que você quer fazer parte da família de Deus e que confia na promessa da vida eterna. Se já o fez, reafirme sua fé e sua dedicação em viver uma vida que agrade ao Senhor. Querido irmão, se você se comprometeu a viver para o Senhor e deseja compartilhar essa decisão, escreva nos comentários: Eu entreguei minha vida a Jesus e confio na promessa da vida eterna. Esse é um testemunho de fé que fortalecerá a nossa comunidade e encorajará aqueles que ainda não tomaram essa decisão a se aproximarem de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Orações de Proteção, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com amigos, familiares e todos que você deseja alcançar com a palavra de Deus. Quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais corações poderão ser tocados pela verdade da palavra de Deus. E lembre-se, Jesus te ama e deseja que você viva com Ele para toda a eternidade. Se você está em busca de mais reflexões sobre a palavra de Deus, não deixe de conferir os vídeos sugeridos ao final deste. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os caminhos. Paz e bênçãos para você e para a sua família, em nome de Jesus.